Mas eu queria começar com você lendo esse texto. É você que tomou uma decisão hoje por Jesus. Você que na última celebração nossa, em dezembro, decidiu. Eu vi que alguns irmãos decidiram por Jesus, estavam aqui à frente. Hoje encontrei um irmão aí fora que ele tomou uma decisão por Jesus. E você que durante esse último tempo, não sei se foi no último ano, nos últimos anos, que você realmente se posicionou com relação a Jesus. O que aconteceu naquele dia? O véu, ele foi tirado de você. A palavra revelado é sem véu, removeu o véu. Você foi revelado. Houve uma revelação na tua vida. O véu foi arrancado na tua vida. Você se converteu ao Senhor. E todo aquele que se converte ao Senhor de verdade, aquele que tem uma experiência real com Jesus, ele tem uma revelação. Não é algo que acontece na mente humana, não é algo que aconteceu na tua cabeça, não foi a tua lógica que te conduziu ao conhecimento do Senhor. Não foi tua lógica, não foi assim, eu fiz uma conta aqui, cheguei à conclusão realmente que Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus, ele é aquele que morreu e ressuscitou. Não foi uma lógica. Não foi um raciocínio que te guiou a isso. Não foi a tua sabedoria. Estava pensando, meditando e cheguei à conclusão. Não foi. Foi uma revelação. Uma revelação. Algo aconteceu com você naquele dia em que você realmente se converteu. Conversão é dar meia volta. Você só deu meia volta. Você só mudou de direção porque você viu. Se você não tivesse visto, você seguiria no caminho torto, naquele caminho errado que você estava indo para longe de Deus, longe de Deus. Mas aí você deu meia volta. Você não diminuiu a velocidade. Você se converteu. Você não reduziu a marcha. Você deu meia volta. Você estava indo numa direção e voltou. E agora você está sem o véu. O véu não está mais sobre o teu coração. Você consegue ver com os teus olhos espirituais. E você tem toda a condição de ver a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Você pode olhar e ver a glória de Deus de maneira especial, espetacular. Jesus, em Mateus 11, 27, ele diz que tudo foi entregue pelo Pai a ele. Ele disse, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Então, quem conhece o Filho de verdade é o Pai. Agora, ele vai falar algo sobre o Pai. Ele vai dizer, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Como assim, Franco? Olha, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e também aquela pessoa a quem o Filho quer revelar. Então, você que não tem mais véu nos olhos, você que se converteu ao Senhor, você pode ter a certeza que Jesus quis te revelar o Pai. Ele quis te revelar Deus. Ele quis te revelar Deus. Ele removeu de você esse véu. E hoje você pode conhecer o Pai. Você pode conhecer a Deus de verdade por meio e por causa de Jesus Cristo. Quantos pode dizer assim, amém? Amém. Você diz amém ou não? Franco,
que milagre aconteceu comigo, né? Tremendo, você agora pode conhecer a Deus. Mas não só conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, acontece um milagre na tua vida também muito especial. Que milagre é esse? Está lá em 2 Coríntios 3, 18. Né? Ele vai dizer, 2 Coríntios, que todos nós, com o rosto descoberto, agora nós estamos descobertos mesmo, não temos nada impedindo a nossa visão, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Somos transformados de glória em... Mas nós somos transformados em quê? Nós somos transformados na sua própria imagem. Como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo começa a fazer uma obra em nós e nos conforma à imagem. Com o rosto desvendado, nós podemos contemplar a glória de Deus, né? A glória do Senhor, e somos transformados. Quantos creem? Não, por muitos anos, os discípulos mais antigos, desde que começavam a caminhar no discipulado, eles tinham uma meta, um alvo: ser semelhantes a Jesus. Quantos mais velhos podem dizer amém? Nós sempre falamos assim, foi? Cada discípulo que entrava sabia o alvo dele, a meta dele. Qual é a meta? Ser semelhante a Jesus. Eu estou aqui para ser transformado de glória em glória na imagem de... Qual era o propósito do discipulado? Era esse. Jesus falou, venha após mim, venha comigo. E todo mundo que abraçava o discipulado naqueles anos, eu não sei agora, mas naqueles anos tinha uma clareza. Ele estava ali para ser conformado à imagem de Jesus. Em vários momentos da sua vida, ele ouvia seu discipulador, sua discipuladora dizendo, isso não se parece com Jesus. Bem, isso se parece com Jesus. Esse comportamento não é o comportamento de Jesus. E também havia um momento que o próprio discípulo, já por mergulhar na Escritura, por conhecer a doutrina de Jesus, por conhecer a vontade de Deus, ele já fazia uma auto-arguição. Isso parece ou não parece com Jesus? Eu acho que isso aí não se parece com Jesus, Franco. E aí começava também a ter seus próprios confrontos pessoais. Mas todos, irmãos, vou falar todos, é usado, né? Mas eu creio que a grande maioria tinha essa clareza. Isso movia os irmãos nesse discipulado dinâmico, intenso, né? Porque todos queriam se parecer com Jesus, ser transformado em imagem mesmo de Deus, como Deus criou o homem, conforme a sua imagem, né? Imagem. E ontem nós falávamos um pouquinho com os irmãos sobre isso. Alguém pode falar, mas Franco, como é que eu posso ver a glória de Deus? É simples. Olha a Bíblia. Hebreus 1:3 vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus é exato. Então, quando alguém quer conhecer a Deus, ele tem que olhar para Jesus. Jesus é a exata expressão de Deus Pai. É exata. Por isso que a gente não pode conhecer se não olhar para Ele. Ele falou, ninguém vai conhecer o Pai, né? Porque ninguém conhece o Pai no seu Filho. Mas Jesus falou sobre Ele também. Jesus fez algumas declarações sobre Ele forte. Essas declarações, inclusive,
São declarações que você pode, em algum momento, usar quando você está evangelizando alguém e alguém diz assim, não, mas Jesus é um grande profeta. Sabe aquelas pessoas que dizem, não, mas Jesus é um profeta. Você, pô, mas ele é profeta mesmo? É. Mas você já ouviu o que ele falou sobre ele? O que Jesus falou sobre ele? Porque se você crê que ele é um profeta, então ouça a voz do profeta. O profeta disse, João 10:30, eu e o Pai somos um. Como é que alguém diz que Jesus é profeta e não ouve a voz do profeta? O profeta falou também, lá em João 14:9, né, ele respondendo a um dos seus discípulos, há tanto tempo, Filipe, Filipe, estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê quem? Como é que você me diz, mostra-nos o Pai? Então, quando você olha para Jesus, quando você vê Jesus, você começa a conhecer o Pai de verdade. E a vida eterna, disse Jesus, lá em João 17, na oração dele, é que te conheçam. Conheçam a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, porque precisa conhecer o Filho. E como é que isso se dá? Por meio do Espírito. Todos nós, no momento em que nós perdemos o véu, fomos revelados, podemos olhar agora a glória de Deus na face de Jesus, é o que diz a Bíblia, na face de Jesus, porque é aí que a gente conhece o Pai, a gente que conhece Ele. Mas eu quero te fazer uma pergunta, antes de seguir. Alguma vez na tua vida, você já desejou sinceramente ser parecido com Jesus? Sinceramente. Você olhou Jesus, ficou maravilhado com ele, falou, Pai, é assim que eu quero ser. Já? Não precisa responder em voz alta. Deixa eu fazer outra pergunta. Você orou mais de uma vez por isso? Mais de uma vez você me conforma com Jesus, me faz parecido com Ele. Isso é fundamental, amados. Vou te explicar as razões da importância de você querer ser transformado à imagem de Jesus, tá? Primeiro, quando alguém se compromete profundamente em ser semelhante a Jesus, ele vai experimentar aquilo que Romanos 8:28 diz. Lembra de Romanos 8:28? Quem lembra? Nós sabemos, pois, o quê? Que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o bem. De todos? É de todos? Não. Não é de todos. É aí que muita gente se machuca. Porque a pessoa diz assim, não, Franco, como é que tudo coopera para o bem do crente? Mas Jesus não falou que é do crente. Paulo não disse que é do crente. Não, é porque eu já vi tantos problemas entrar na vida das pessoas e arrasar com as pessoas. Claro que arrasa. Claro. Porque o que a palavra diz é que todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você tem que amar a Deus, porque é muito gostosinho a gente chegar aqui e cantar que Deus nos ama. Deus nos ama, é muito bom. Todo mundo quer ouvir essa mensagem. Ela é verdadeira e linda.
Só que Deus, o Pai, procura verdadeiros adoradores que o adoram. Existe uma contrapartida. Não é simplesmente Deus te ama. É a verdade, quer saber a verdade? Deus procura aqueles também que o amam. Deus espera também ser amado. E o que Deus faz com essas pessoas que amam Ele? Ele faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Primeiro, porque você ama Ele. E segundo, porque você foi chamado segundo um propósito. Ele tem um propósito com a tua vida. Mas que propósito é esse? Qual o plano que está na cabeça de Deus? Está no versículo seguinte, no 29. O que o 29 diz? Aqueles que Deus de antemão conheceu, porque Ele conheceu você desde o ventre. Conheceu você lá, quando era aquela substância informe, diz o salmista lá no Salmo 139, né? Ele também deu um destino para você, Ele predestinou você, não. Muita gente fala da predestinação sem contemplar o texto integralmente, para ser conforme a imagem de Jesus, seu Filho. Ele, quando viu você, Ele, quando te conheceu, Ele te deu um destino prévio. Esse é o teu propósito. Esse é o sonho de Deus para a tua vida. Te conformar no caráter de Jesus. De fazer você crescer em tudo. Plenamente. Na fé, na graça, no conhecimento, na confiança de Deus. Na tua capacidade, na tua competência, na tua abrangência. Deus espera que você cresça em tudo, como Jesus, e chegue à estatura de varão perfeito. É um plano, é um propósito. E quando alguém está firmado nesse propósito, ele quer crescer, ele quer desenvolver, ele quer ir mais além. Ele não quer ficar só sendo um consumidor gospel. Ele não quer ser aquele cara que senta ali e fica se alimentando ali. E tem gente que nem vai mais para a reunião, já fica em casa no YouTube. A pessoa começa a pensar diferente, ela sabe que ela precisa ir mais além. Porque Deus tem algo maior para você. Deus tem algo mais excelente para a tua vida. Você diz amém ou não? Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu quero voltar à pergunta que eu fiz. Eu falei que é fundamental querer ser como Jesus, primeiro porque tu vê o propósito de Deus cumprindo na tua vida. Amém? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Deus trabalha. Isso é lindo. Eu sei que é difícil a gente até colocar a fé quando está no meio da tribulação, mas isso é real, amados. O que você está vivendo hoje de tribulação, de dificuldade, de dor, de trevas, de lutas, de ondas te afogando, de terremotos na tua vida, o que você está vivendo, Deus vai converter para o teu bem. Deus vai converter para o teu bem, isso é verdade, isso é real. Você se estabelece no Senhor somente, diz, Senhor, eu preciso passar por isso. E vou passar e vou vencer. O teu propósito, mas tem algo fundamental para você conceder esse momento da tua vida. Qual é? Eu quero ser semelhante a Jesus. Por que Deus está lapidando tanto? Porque a imagem é de Jesus. Deus não projetou para você ser como um Romário, Neymar. Não, Deus tem uma imagem para você, é Cristo. Não é ser como Franco, ou como Sérgio, ou como Ideraldo, ou como Cláudio, ou como Moderno. É como Cristo. Um homem só deve ser imitado se ele for imitador de Cristo. Se esse homem não imita Cristo, não imita ele. Mas tudo isso que eu estou dizendo para você só é relevante quando você não desiste de olhar para Ele.
Porque a hora que você parar de olhar para Jesus, tudo na tua vida para. Estava dizendo para os irmãos ontem, meus amados são líderes, né? Não há discipulado, não existe discipulado quando não estamos mais com os olhos em Jesus. Não há. E eu não me refiro só ao discipulado de um discipulador, um irmão, aquele irmão que Deus usa, aquela irmã. Não, eu estou falando do discipulado a Cristo mesmo, aquele que é eterno, aquele que perdura para sempre. Este discipulado, ele é interrompido na hora que a pessoa para de olhar Jesus. Porque alguém que não olha mais para Jesus, que não está com os olhos mais fixos nele, não tem mais rumo, não tem mais norte, não tem mais alvo, não tem, você não está indo para lugar nenhum, você entrou em 2024 e não vai para canto nenhum. O ano só virou na tua vida, mas você segue sem meta, sem alvo. E todo o trabalho que alguém faz na tua vida, de verdade, desculpa eu falasse tão francamente, está malhando em ferro frio. Não tem fogo que vai te moldar. Mas por quê, Franco? Porque você tirou os olhos de Jesus. Não há conhecimento espiritual, crescimento espiritual, quando nós não desejamos mais nos parecer com Jesus. Não há mais nada. A religião apenas. Fica uma casca de religião, um verniz de religião gospel, mas não tem mais nada além disso, quando nós não queremos mais nos parecer com Jesus. É assustador, irmãos. Eu estava o dia até falando com os irmãos, falei, irmãos, é impressionante. Se eu falar alguma coisa aqui, por exemplo, meio evangélico assim, vou pegar um exemplo para você. Vamos falar de confissão de pecado. Vamos confessar nossos pecados. Ah, eu quero, isso é católico, eu não quero não. Não, porque assim, o evangélico ele é anticatólico. Ele não é cristão, ele é anticatólico. Ele não quer nem saber. Mas se eu pegar um negócio da filosofia e lançar aqui, vai bem. Se eu falar um negócio aqui que não está na Bíblia, não está em lugar nenhum da Bíblia, e falar, mas dar um tom assim de psicologia, de ideologia, cara, o pessoal curte, compartilha e manda, que coisa maneira agora que eu descobri o perfil. Olha, por anos nós falamos de sanguíneo, fleumático, melancólico, como se estivesse escrito na Bíblia. Mas não está em lugar nenhum da Escritura. E muita gente se refugiou nisso. Nós, linguagem do amor, não é que não está na Escritura. Mas os caras pegam e se refugiam. Não, agora tem assim. Amado, se eu falar do catolicismo, tu recusa. Mas se eu falar de qualquer coisa filosófica, transcendental, você curte. E tudo isso só embola a mente de quem tirou os olhos de Cristo. Porque quem está firmado em Jesus não quer sair da palavra um minuto. E o problema não é nem ser católico ou não católico. Eu quero a Bíblia e só a Bíblia. Qualquer invenção que vier é tua, não do Senhor. Porque o céu passa, a terra passa, a única coisa que não passa é a palavra. Porque aquilo que já foi moda alguns anos atrás, hoje já não é mais. Vai passando tudo, as novidades vão passando todas e só permanece a palavra. Mais nada, a palavra. Nós que já estamos aí de vovô, já bem, já somos outra geração, nós sabemos. Nós somos testemunhas, amados, de que o que permanece é a palavra. E é a única coisa que permanece. E olha que não vivemos tanto assim, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Não há desenvolvimento na vida com Deus quando perdemos Jesus de vista. Não há. A corrida que nós abraçamos, irmãos, é uma corrida que ela só acontece quando nós estamos com os nossos olhos em Cristo.
Hebreus 12. Vamos ler aqui alguns versículos de Hebreus. Hebreus é claro. O capítulo 12 de Hebreus é uma conclusão do capítulo 11. Eu não sei se você lembra do capítulo 11. O capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos se é Paulo, não podemos afirmar, né? Ele discorre sobre os heróis da fé. Ele começa a falar sobre aqueles heróis, aquelas pessoas com tanta fé, homens e mulheres, com tanta fé, pessoas com tanta fé que se moviam em fé de verdade. E quando ele começa o capítulo 12, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desses heróis da fé. É desses heróis da fé que ele está falando, ele não está falando de gente. Ele está falando que há uma nuvem de testemunhas que já foram, mas os homens do passado, eles não alcançaram, eles ouviram a promessa, porque ele só cita homens do passado, da lei. Eles ouviram da promessa, creram na promessa, mas não experimentaram a promessa. Nós experimentamos. Nós experimentamos o véu ser tirado do nosso rosto. Eles liam com o véu no rosto, disse Paulo. Até Moisés, o véu permanecia sobre eles, mas Deus arrancou o nosso véu. Nós podemos ver o nosso Deus na face do seu Filho Jesus. Portanto, ele vai dizer, livremo-nos de todo peso. Cristiano, onde está? Eu falei, que peso é esse? Eu falei, peso são os embaraços da vida. Necessariamente não é o pecado, mas tem muita coisa que nos prende e que necessariamente não é pecado. Tem até coisa legítima que nos prende, que não é, mas tira todo o peso da tua vida e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, parece aqueles grudes, né? Aquelas coisas, aqueles carrapichos, que quando você entra no mato fica agarrado em você tem que ficar arrancando. Se livra deles, desse peso, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a corrida, olhando firmemente para o autor e consumador da... Quem é? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Deixa eu dizer algo para ti. Você tem uma alegria proposta também. Preste atenção. Essa corrida é a corrida que a gente está participando. Existe um prêmio da soberana vocação. Existe algo para você. Existe uma alegria proposta para você. Você precisa ver essa alegria. Você precisa perceber. Você precisa olhar o invisível. Foi o que moveu até os heróis da fé. Moveu Moisés. Moisés disse que ele deixou os prazeres transitórios do pecado em busca de algo melhor, mais excelente. Então existe algo proposto para você e não está em nenhum Netflix da vida, nada que o mundo conheça. É algo que está além, é transcendental. E diz que Jesus, olhando para essa alegria que estava proposta, e com certeza essa alegria fala desse fruto, fala de você, fala de mim, fala de nós. E ele, vendo o fruto do seu penoso trabalho, ele suportou a cruz, como cantamos hoje aqui, mas ele tinha um alvo. Ele viu, ele falou, cara, vale a pena. Ele olhou para nós. Ele olhou para nós de todas as eras, todos os cristãos, todos os frutos, todos os filhos, vascaínos e fluminenses, todos os filhos dele. Ele olhou e se alegrou assim, falou, vale a pena.
vale a pena. Por essa gente eu vou suportar a cruz, sem se importar com a vergonha. Mas agora, ele está sentado à direita do trono de Deus. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele conclui assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê, amados, que a gente deve pensar? Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Nós só temos um motivo. Eu lembro de uma canção antiga que a gente traduziu para o português: Jesus Cristo é o motivo da minha canção, outra razão eu não tenho para cantar. Jesus é o único motivo. Irmãos, a única visão que pode fazer você suportar qualquer tribulação, qualquer sofrimento, é pensar nele. É pensar nele que suportou tudo, por causa de uma alegria que estava proposta. É a única certeza, é a única vida intensa que está em nós, é olhar para Jesus. Olhar para Ele. É a âncora. É que não deixa a gente à deriva. Amém? Ele sustenta a gente de uma forma muito especial, não apenas porque Ele está presente, mas porque Ele é inspiração, Ele é o modelo, Ele é o centro. Ele é o centro. Você olha para Ele e diz assim, tem de bom ânimo, meu filho, eu venci o mundo. Ele te anima, Ele te estimula. Eu falei ontem para os irmãos, irmãos, olha, eu já pensei, eu já tive muita inveja santa dos primeiros discípulos de Jesus. De verdade. Eu pensava, meu Deus, eu tinha que estar ali, cara. Eu tinha que estar pertinho de Jesus. Eu tinha que ver Jesus. Eu tinha que abraçar Jesus, beijar Jesus. Eu, de verdade, falava assim mesmo, na lata, na cara dura. Mas um dia, ouvindo Jesus se despedindo dos discípulos, ele falou, claro que os discípulos não queriam que ele fosse embora, ele já estava ressurreto. Ele já havia vencido a morte. Imagina, Valci, a gente pregar sobre Jesus e apresentar ele aqui, ó, esse é o nosso Jesus. Jesus, mas ele falou, é melhor que eu vá. Melhor para vocês que eu vá. Porque se eu for, o Consolador vem. O que é isso, Franco? Isso significa o seguinte, que você tem de Jesus mais do que um abraço. Você tem de Jesus mais do que um beijo. Você tem de Jesus mais do que um toque. Eu gosto de me toca, Jesus. Ele já te fez mais do que isso. Ele veio morar em você. Muito mais do que isso. É muito mais. Ele falou, eu vou morar em você. Eu e o Pai viremos e faremos morada em você. Eu te pergunto, isso não é mais do que um toque? Não é mais do que um abraço? Isso não é mais do que você sentar na fogueirinha e ficar ouvindo Jesus falar? É ou não é? É ou não é mais? É muito mais, amado. Olha, se tem uma coisa que ninguém esquece,
é o dia que você é batizado com o Espírito Santo. Quem se esqueceu daquele dia? É impossível esquecer. Uau! Foi aquela chuva de Deus, aquela presença. Meu Deus, tu está aqui! Outro momento que ninguém esquece é o dia seguinte da conversão. Que você procura e você encontra Ele lá. A alegria não foi embora. A paz não evaporou. Ela segue aqui. E se tem uma coisa que desespera a gente, vou falar, para quem já provou, de repente alguém nunca provou isso, é uma experiência que os antigos chamam de a noite escura da alma. Que é isso, Franco? É um momento que você tem a impressão de que Deus te abandonou, de que Ele te deixou e de que só tem escuridão. Você fica como aquela noiva de Cantares que sai desesperada atrás do noivo e a única coisa que você quer é Ele de volta. Eu não sei porque que Ele dá essa experiência para nós, mas eu te falo, é desesperador. Por quê, Franco? Porque quem prova a vida de Deus, quem prova a presença de Deus, não suporta mais o vazio de Deus. Não suporta. É insuportável, irmãos. É insuportável. É insuportável quando você busca e não encontra mais. É insuportável. Quero terminar dizendo para você o seguinte. Se você, em algum momento da tua jornada, eu não falo que você fez isso de forma consciente, eu acho que ninguém faz isso de forma consciente. Nós fazemos isso de forma inconsciente. É inconsciente. Eu não acho que, por exemplo, quando Paulo pergunta lá aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, lembra? Quando ele faz aquela pergunta aos Gálatas, ó Gálatas insensatos. A versão antiga que fala, quem vos fascinou? Mas essa versão NAA fala, o que é real, a palavra é enfeitiçou vocês. Quem te enfeitiçou? Quem te enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que o véu foi arrancado, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Quem te enfeitiçou? Paulo está agoniado com os Gálatas. Paulo está agoniado. E ele não pergunta só uma vez, ele volta a perguntar no capítulo 5, versículo 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Eu vou te falar uma coisa, de todo o coração. E falei isso para os irmãos ontem. As razões para tirarmos os olhos de Jesus são muitas. Muitas coisas podem nos enfeitiçar, muitas coisas podem nos seduzir, muitas coisas podem nos enebriar, nos deixar, muita coisa. A lista é grande, porque nós somos cobiçosos. Ora a gente entrega e se rende à nossa carne, à presidência dela. Somos muito sentimentais. Às vezes valorizamos demais nossos sentimentos, nos tornamos até sentimentalistas. Somos emocionais demais. E a gente se entrega à carne, fazendo a nossa própria vontade. Muitas razões, mas só uma razão, uma única coisa que pode nos manter com os olhos de Jesus. O que é, Franco? A verdadeira adoração. É a única coisa. A única coisa. O que pode nos tirar daquela estagnação espiritual
é voltar de todo o coração a olhar para Jesus. É mais uma vez desejar ser como Ele. Porque o que nos impede, de verdade, de obedecê-lo, de fazer a vontade de Deus, é quando nós não queremos nos parecer mais com Jesus. Às vezes tem uma bifurcação diante de nós, a vontade de Deus a minha, a vontade de Deus a minha. Quando eu opto pela minha vontade, é porque eu já não quero mais ser como Jesus, que obedeceu, foi obediente até a morte de cruz. Quando eu escolho não fazer a vontade de Deus, eu já estou dizendo que eu não quero ser igual a Jesus. Quando eu escolho qualquer coisa fora a vontade de Deus, eu estou dizendo, eu já não quero mais ser igual a Jesus. Às vezes eu não declaro isso, não verbalizo isso, mas isso é o que é. Por isso que eu estava ontem com meus irmãos falando, com aqueles que lideram essa igreja, junto com o presbitério, dizendo para eles, irmãos, um discipulado, quando alguém não quer se parecer com Jesus, é malhar em ferro frio. Porque a pessoa já não almeja mais nada. Ela não quer avançar. Como dar caminho para alguém que não quer se parecer com Jesus? Para onde você está indo? Para quem você está indo? Com quem você quer se parecer? Você quer manter o que você era? Não, minha avó era assim, minha mãe era assim, eu sou assim também. É isso que você quer ser? Gabriela, sempre Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, vou crescer assim. É isso que você pensa para você? Ou você quer ser transformado de glória em glória na imagem de Jesus? O que você quer? O que você deseja? Gênesis 1:3 registra que Deus disse, haja luz, e houve luz. E Paulo toma emprestada essa declaração de Moisés em Gênesis, e ele em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, aqui eu termino, ele vai dizer, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Um dia Deus acendeu uma luz dentro de você para que você pudesse ver. Não ver qualquer coisa. Não ver a árvore mais verde, o céu mais azul. Eu não sei se aconteceu isso contigo, mas eu quando me converti, eu achei que estava tudo colorido de novo. Eu falei, recoloriram o mundo. Porque eu acho que o mundo estava tão cinzento para mim, que quando eu me converti, o mundo ganhou cor. Mas não foi apenas para isso que Deus me alcançou. Fundamentalmente, Ele me deu olhos para que eu pudesse vê-lo e amá-lo e desejá-lo e querer ser parecido com Jesus. O que nos move hoje em direção à maturidade é querer se parecer com Jesus. É os olhos fitos nele. Se um dia você desistiu disso, eu queria te falar isso. Não faz isso não. Porque se você, por alguma razão, sair dessa condição que Deus colocou, você vai ficar cansado e muito sobrecarregado. Não foi por acaso que Jesus... Vamos ler tudo agora e a gente termina. Pega a sequência e você vê que coisa interessante. Capítulo 11, versículo 27 de Mateus. Jesus começa então dizendo,
tudo me foi entregue por meu Pai. Já lemos isso. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim. Versículo seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você que tem carregado o mundo nas costas. Você que está se sentindo oprimido, porque sobrecarregado te oprime. Eu estava falando para os irmãos ontem, acho que vou falar aqui sem escandalizar ninguém. Falei, amado, todo jugo, que não é um jugo de Jesus, te oprime. Por isso que o casamento tem que ser trabalhado. Por isso que casamento não é sorte, é investimento. Porque um casamento que você não trabalha ele, você fica oprimido no casamento, porque é um jugo. É um jugo. O casamento pode ser uma bênção para alguns e pode ser uma tribulação muito grande também, porque é um jugo. Mas isso não acontece com Jesus, amados. Por quê? Porque o jugo dele é um jugo suave. O fardo dele é um fardo leve. E aqui, meus irmãos, é o único lugar no meio de mais de 80 versículos do Novo Testamento, dos Evangelhos. Ele vai dizer sobre ele. Ele vai falar sobre ele. E aqui somente vai falar sobre o coração dele. Ele vai falar qual é a essência de Deus. E a essência de Deus é essa. Ele vai dizer exatamente assim: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, de essência, de ser. O ser de Deus é manso e humilde de coração. Eu até acredito que por isso nós não percebemos ele muitas vezes, por sua mansidão. Porque Jesus falou: onde 2 ou 3 se reunir o meu nome, e meu nome ali, estarei não, estou. Ele não disse estarei, ele falou estou no meio dele, estou. Ele não vai chegar, ele já está aqui. Só que, por que a gente não sente ele? Porque Jesus é manso. Uma das possíveis traduções para manso é aquela pessoa que chega sem ser percebido. É aquele convidado da festa que chega e você não dá nem um cumprimento nele. Porque ele é tão discreto. Ele é tão suave. Ele não atrai atenção, ele é manso. Manso. Às vezes, para a gente perceber o Senhor, a gente tem que se aquietar, porque nós não somos mansos. Às vezes a gente tem que se aquietar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tem que se aquietar para percebê-lo numa suave brisa. Porque ele é manso. Ele é manso. Tem gente que eu tenho que ir para um canto e ficar lá quietinho, porque ele é manso. Lembra aquela música? Manso e suave, Jesus. Lembra? Ele é manso. Deus é manso e humilde, de coração. Eu e o Pai somos um. Então, o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é manso e humilde de... Agora, isso tem uma coisa muito boa também, qual é? Ele nos compreende como ninguém. Porque ele é humilde. Ele é humilde. O que Jesus falou sobre ele, a gente vê nos evangelhos. Ele tocando o leproso quando não poderia tocar. Ele sentado com gente que o mundo excluía, o mundo religioso excluía. Ele lavando os pés dos discípulos. Imagina lavar os pés dos discípulos. Ele se batizando. Tu consegue pensar numa humilhação tão grande de se batizar? Os pecadores não querem se batizar, imagina o santo. Um monte de gente cheia de pecado não quer se batizar, não quer pagar esse mico. Jesus foi para o batismo de um pregador profeta.
Você já viu um profeta pregando? O profeta, quando prega, queima tudo, rasga tudo. E João estava dizendo, arrependei-vos, era um batismo de arrependimento. Eu te pergunto, mas Jesus tinha que se arrepender de quê? Falei para os irmãos, dá para você entender a perplexidade de João. Chega ali, Jesus, para se batizar, ele falou, eu não sou digno nem de desatar tuas sandálias. Como é que eu vou te batizar? Como é que eu vou jogar água? Como é que eu vou colocar na água as torrentes que alegram a cidade de Deus? Como é que eu vou derramar água sobre a fonte de água viva? Aquela que jorra para a vida eterna. Como é que eu vou fazer isso? Como? Mas ele é humilde. Ele é humilde, amados. E nessa humildade ele alivia o nosso fardo. Porque nós arrumamos fardos de todo que é jeito. Pecado, miséria. Ele é tão humilde que ele alivia o nosso fardo. Ele tira da gente, leva para ele, tira o dele, bota na gente. Misericórdia. É isso que impede muita gente, inclusive, de seguir olhando para ele. Porque quem quer ser manso e humilde? Quem quer ser transformado nessa figura? Quem quer ser transformado? Jesus falava as coisas que João pregou. João saiu pregando, depois Jesus ia falando. Quando perguntou assim para os discípulos, o que diz os homens acerca de mim? Dizem que tu és João Batista. Tu é a xerox de João Batista. Agora imagina, Jesus é a xerox de João Batista. Ele é o único original que existe. O resto tudo é cópia. Nós não queremos ser cópia, irmão. Nós não queremos repetir ninguém. Nós queremos ser originais. A gente quer tirar revelações que ninguém tem. Por isso que um monte de gente fala heresia. Por isso que um monte de gente prefere pregar no Velho Testamento. Porque lá tem mais mágica para fazer. O Novo Testamento só vai repetir Jesus e os apóstolos. Não tem mais nada para dizer. E fica lá no Velho, tu inventa um troço aqui, outro ali, vai, cabeceira. Porque as pessoas querem ser originais. Mas Jesus é tão humilde que ele não se preocupa de ser comparado a João Batista. Isso não pesa sobre ele. Quem deu a palavra a João Batista? Foi ele. Quem é João Batista? Eu sou a voz que clama no deserto. É a voz, não é a palavra. Ele é a voz. Voz pode ser bonita, como tem alguns irmãos com a voz bonita, pode ser assim meio paturroca igual a minha, mas é uma voz. É voz. Nós somos vozes. A palavra é Cristo. Ele é o verbo. Ele é a verdade. É Ele. Os homens passam, os instrumentos morrem e a palavra permanece para sempre. Porque Ele é a palavra. Mas Ele é humilde, irmão. O Senhor é tão humilde que Ele aceita colocar essa palavra na gente. Derramou do seu espírito em vasos de barro. Misericórdia. Talvez isso não te atraia mais. Talvez seja isso que tenha tirado os teus olhos de Cristo. Porque você não quer adorar a Deus na beleza da sua santidade. Parece que o que você quer é adorar a Deus na beleza da força de Deus, do poder de Deus. Você vê beleza quando Deus abre o mar, aleluia. Quero ser assim poderoso. Abrir o mar, dar sobre as águas, rompendo em fé, aleluia. Parece que a gente não vê beleza na santidade.
na mansidão e na humildade. Nossos filhos, quando pequenos, gostam de Thor, Hulk, Homem-Aranha, Capitão América. E Jesus, manso e humilde de coração. Nossos filhos não vão admirar Jesus se nós não o admiramos. Esse é um grande empecilho na criação de filhos. É vibrar mais por um gol, por um atleta, do que por Jesus. Os filhos olham isso. Quanto mais você ama o Senhor, mais um legado você deixa para a tua geração que virá. Termino, eu falei que ia terminar, sei lá, meia hora atrás. 1 Crônica 16, 29. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus atos. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, 2. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 96, 8 e 9. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem em seus atos. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Há uma beleza na santidade. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho que está aqui entre nós, que os nossos olhos sejam desanuviados, Senhor. Que toda a catarata espiritual seja arrancada. Que todo embaçamento, Senhor, que toda enfermidade da vista seja tirada, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, mais uma vez, para que possamos ver a Tua glória na face de Jesus, para que a gente possa Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Queremos Te adorar assim, desse jeito. Pai, se algo foi quebrado dentro de nós, se tem algum altar aqui desfeito, Pai, da adoração, aquele altar da adoração, Pai. Pai, restaura o altar da adoração verdadeira, Senhor. Pai, se alguém desviou os olhos, foi fascinado por alguma coisa, enfeitiçado por algo, Pai, em nome de Jesus, hoje é um dia maravilhoso, Senhor, para Tu restaurar o altar da nossa adoração. Queremos só olhar, só ver Jesus. Queremos ser como aqueles discípulos no Monte da Transfiguração. Quando abriram os olhos, não viram mais Elias, não viram mais Moisés. Esse é meu filho, Tu disseste. A ele eu vi. Queremos olhar Jesus só. Só olhar Jesus. Não queremos ser transformados em nenhuma outra imagem. Nem queremos ser como Davi, e nem queremos ser como Elias, e nem queremos ser como nenhum profeta, grande ou pequeno, Pai. Nós queremos ser simplesmente parecidos com Jesus. Queremos ser semelhantes a Jesus. Quantos podem dizer amém?